Bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de controle linear. Hoje a gente continua falando do diagrama de Bode. Tá? Na última aula a gente conheceu um pouquinho aí dos fatores básicos. Hoje a gente vai entrar mais a fundo nesse assunto. Tá? O diagrama de Bode, então, na verdade, ele é constituído por um gráfico do logaritmo do módulo de uma função de transferência senoidal e o outro gráfico é o ângulo de fase. Né? Então, eles são traçados em relação à frequência em escala logarítmica. Né? Então, eu vou ter um gráfico de módulo, que é ganho em dB por frequência, e eu vou ter um gráfico de ângulo, que é fase em graus pela frequência. Tá? A representação padrão de um logaritmo de módulo, né, de g de jw, que é aquele g de s, que a gente troca o s pelo jw, deixa tudo em termos de fatores básicos, né, com aquele mais 1 no final. Tá? Então, cada um daqueles caras lá vai ter uma representação de módulo em forma de função, né, em forma de equação, que é 20 log do g de jw, onde a base é 10, né? Tá? A unidade de representação do módulo é o decibel, que é o dB. Tá? Na representação logarítmica, as curvas são desenhadas em um papel semilog, com a utilização da escala logarítmica para a frequência. Então, o eixo x é log, né? Frequência w, né? Radianos por segundo. E no eixo y, a gente tem escala linear para módulo em dB, né? E para ângulos em graus. Tá? Muito bem. Um outro detalhe aqui, a principal vantagem de utilizar o diagrama de Bode é a multiplicação dos módulos pode ser convertida em soma, mas para frente a gente vai analisar isso daí. Tá? Além disso, existe um meio simples de esboçar uma curva aproximada do módulo baseado em aproximações. Aí, né? A gente vai analisar tudo esse cara aí. Vamos então ver como ficaria cada uma dessas curvas, né, para os fatores básicos. Tá? Conforme foi visto anteriormente, a principal vantagem de utilizar o gráfico é a relativa facilidade de traçar curvas de resposta em frequência. Tá? Então, os fatores básicos que ocorrem habitualmente em qualquer função de transferência são o ganho K, fator integral e derivativo, ou seja, tá vendo que aqui está mais ou menos 1? Né? Então, um é o JW em cima e o outro é o JW embaixo. Tá? Fatores de primeira ordem, a mesma coisa. 1 mais JWT, se for a menos 1, significa que é 1 sobre ele, que é aquele polo tá? E se for mais 1, aí é o zero. E os fatores quadráticos, a mesma ideia. Tá? Uma vez familiarizados com os gráficos logarítmicos desses fatores básicos, é possível utilizá-los na construção de um gráfico logarítmico composto para qualquer forma geral de g de jw. Ou seja, se eu sei montar o gráfico de um fator básico, tá? Quando eu tiver vários fatores básicos no mesmo na mesma função de transferência, eu vou fazer a curva de cada um deles e somá-los. Tá? Isso é uma forma de fazer o fator básico, o gráfico de Bode. Tá? A gente vai aprender uma outra também. Tá? Até fala aqui, ó, esboçando as curvas para cada fator e adicionando graficamente as curvas individuais, porque a adição do logaritmo dos ganhos corresponde à sua multiplicação. Tá? Então vamos falar um pouquinho do ganho K, característica do ganho K. Ele passou um número maior que uma unidade, né, se ele for maior que 1, ele possui um valor positivo em decibéis. Tá? Enquanto o número menor que uma unidade tem um valor negativo. A curva do módulo em dB de um ganho constante K é uma reta de valor 20 log K. Tá? Então, o ganho que eu tiver lá na minha função de transferência, né, o módulo dele é 20 log de K. Né? Tá? E a gente vai ver aqui a curva como é a curva dele. Já o ângulo, né, o ângulo de fase do ganho K é zero, ele não influencia na fase. Tá? Ele só influencia no módulo, que aí ele desloca a curva para cima. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui agora, a gente tem que começar a perceber aí, né, então, como é um diagrama de Bode. Se for o diagrama de Bode só do ganho K, ele tem esse formato aqui. Ó.
Então é um gráfico para fase, um gráfico para módulo. O eixo X eu tenho a frequência em radianos por segundo em logarítmico, né? Papel semilog, ou seja, a distância daqui até aqui é a mesma. E daqui até aqui é a mesma, tá vendo? Que aqui vai de 0,1 até 1 e aqui de 1 a 10, de 1 a 100 é a mesma distância, tá? Aí aqui no eixo Y eu tenho escala linear normal. Então se eu tiver uma curva, um KB maior que 1, eu vou ter uma curva acima do 0 dB. Se eu tiver o KB igual a 1, log de 0 é 1, a curva é em cima do 0, né? E aí se eu tiver um KB menor que 1, a curva vai ser aqui para baixo, tá bom? E como ele não influencia na fase, tá vendo? A curva de fase dele é em cima do 0, tá? Muito bem, agora então vamos falar um pouquinho do fator integrativo. O fator integrativo é quando eu tenho um JW na parte de baixo da função de transferência, tá? E esse n aqui significa que ele pode ser elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3, então eu posso ter um JW na parte de baixo, posso ter um JW ao quadrado, um JW ao cubo, tá? E aí, a fórmula dele para módulo, né, é menos 20, se eu tiver esse n, um valor aqui, eu vou ter que multiplicar, então ficaria menos 20n log W, tá? Em dB, mas isso eu vou falar daqui a pouco. Então, considerando n igual a 1 por enquanto, aqui é menos 20 log de W. É a fórmula de módulo para ele. E ele tem um ângulo de fase de 1 sobre JW é uma constante e é igual a menos 90. Tá bom? Aqui explica um negócio legal. Nos diagramas de Bode, as relações de frequência são expressas em termos de oitavas ou de décadas. Tá? Uma oitava é um intervalo de frequência de W1 até W2. W1 até 2 vezes W1. Tá? Onde W1 é qualquer valor aí. Né? Então você pegar o W1 e depois dobrá-lo. Esse intervalo, o que acontece nesse intervalo é uma oitava. Uma década corresponde ao intervalo de frequência de W1 a 10W1. Ou seja, o que acontece nele e depois 10 vezes ele. Tá? Onde, novamente, W1 é qualquer valor de frequência. Aquilo que eu falei, na escala logarítmica do papel semilog, qualquer relação de frequência dada pode ser representada pela mesma distância horizontal. Por exemplo, a distância entre W igual a 1 e W igual a 10 é igual à distância, por exemplo, entre W igual a 3 e W igual a 30. Tá? Ou também entre 10 e 100. Tá bom? Muito bem. Se for construído um gráfico de menos 20 log W, que é o que a gente está vendo aí, né, versus a frequência, o resultado vai ser uma reta. Então o gráfico desse cara aqui vai ser uma reta, né? Tá? Uma reta aqui, desse tipo aqui, uma reta decrescente, a gente já vai ver já. Tá? E aquilo que eu comentei com vocês, ó, se a gente tiver um valor aqui n, né, no expoente, aí tem que entrar um n aqui no módulo. Tá? Menos n vezes 20 log. E entra na fase também, ele fica menos n vezes 90. Então vamos analisar esse cara aqui agora. Ó. Tá? Eu pus dois modelos de duas bibliografias para vocês fazerem a comparação aí, ficarem, né, visualizarem melhor talvez. Tá? Então aqui ó, eu tenho novamente gráfico de módulo e gráfico de fase. Tá? Esse cara aqui, então, ele tem é uma reta, né? Daqui a pouco a gente vai ver como montar um gráfico para esse cara aqui. O que vai acontecer? Eu vou dando valores para W, né? E vou calculando o módulo, né? Então, eu tenho aqui para quase, né? Para 0.1, na verdade, né? Eu tenho aqui 20, né? Para 1 eu tenho 0, para 10 eu tenho menos 20. E assim por diante. Então eu tenho um declive aqui de 20 dB por década, né? Então cada vez que daqui para cá cai 20, tá? E a fase é menos 90, né? Menos 90 vezes n, e aqui 20 vezes n. Então se eu tiver um n lá, eu vou ter que multiplicar, tá? Esse aqui já mostra um pouquinho diferente, não mostra o n aqui, né? E esse cara aqui também, ele não tá aqui no zero, né? Tá vendo que o zero tá aqui, ele tá um pouquinho para baixo, tá? Então, para W igual a 1, log de 1 é 0,
tá? 20 log de 0,1 dá 20, tá? E assim por diante. Menos, né? Menos. Então, né? Inclinação menos 20 dB por década, tá? E olha o que acontece com a fase, né? Menos 90, uma constante menos 90, tá bom? E aqui menos 20 log de 100, aqui eu caio em menos 40, tá bom? Fator derivativo é um cara que é um S ou um JW que aparece sozinho na parte de cima, tá? E novamente, se aqui for n igual a 1, aí eu tenho essa fórmula, 20 log de W, que é o que muda da anterior, apenas o sinal de negativo, né? Então, quando está na parte de baixo, tem um sinal de negativo. O ângulo da fase é uma constante igual a 90, a curva do módulo é uma reta com inclinação de 20 dB, tá? E novamente, então, se tiver o n aqui, eu multiplico 20 vezes n, certo? Então vamos ver aqui a análise para esse fator derivativo. A mesma coisa, o que acontece é, como aquele era negativo, a reta tinha uma inclinação, né, de 20 dB. Agora ela tem aqui, ela possui a mesma inclinação, né, só que ela está crescendo aqui. Muito bem. Igual a mesma ideia para o gráfico de módulo, gráfico de fase, tá? Para 1 dá 0, para 10 dá 20, para 100 dá 40, então a gente vê que a cada pulo aqui aumenta 20 aqui, tá? Por isso a inclinação de 20 dB por década. Ó, aqui era 0, né? Aqui 10, pulou para 10, e 10 foi para 20, então aumentou 20 dB por década. Aqui é o que a gente já conversou também. Vamos então fazer um exemplo. Então faz de conta que eu quero que vocês façam o gráfico de módulo, né, o gráfico de Bode aí, na verdade, para 1 sobre JW ao quadrado. Né? Então no nosso caso aqui, o n está igual a 2, certo? Quando ele é um fator que quando ele está na parte de baixo, né, integrativo aqui, a fórmula é essa, ó, menos 20 log de W. Como que eu construo o gráfico desse cara? Eu vou dando valores para W. Ó, para W igual a 0,1, menos 2 vezes 20 log de 0,1, 40 dB. Para W igual a 1, menos 2 vezes 20 log de 1, 0. W igual a 10, menos 2 vezes 20 log de 10, menos 40. E para 100, menos 80, né? E a fórmula para o cálculo de ângulo, então quando eu peço o gráfico de Bode, né, o diagrama de Bode, é módulo e ângulo. A fórmula para o cálculo do ângulo de Bode de um fator integrativo é menos 90 vezes n, tá? Então deu menos 180. Tá aqui, ó. Gráfico de módulo e de fase aqui embaixo, né? Então a fase menos 180, e plotando aqueles valores que a gente achou, para 0,1 deu 40, para 1 deu 0, para 10 deu menos 40, para 100 menos 80. A gente tem uma curva aqui com um declive, né, de menos 40 dB por década. Tá bom, gente? Eu sei que a gente tem bastante informação aqui, mas aos pouquinhos a gente vai conversando e vai juntando tudo, os conceitos, tá bom? A gente vai ter mais aulas sobre isso, né? E vamos resolvendo aí as dúvidas juntos, certo? Então, alguns exercícios para vocês fazerem, espero que tenha sido produtivo, até a próxima.